Já tá gravando? Pô, ninguém fala nada, hein? Fala, caçadores, não estranha não, tá? Cenário tá diferente, mas é aqui mesmo que tá rolando a aula de lei de execução penal. Fala, caçadores, meu nome é Silvio Júnior, eu sou estudante de concurso público, assim que nem vocês estão aí do outro lado, e o meu objetivo aqui é agregar um máximo de valor na sua vida. Hoje a gente vai dar prosseguimento à última aula de lei de execução penal. Ah, eu sei, eu falei que a última era no outro vídeo, tarará, tarará, tarará. Mas não é. A última aula vai ser agora. O que que rola? Eu terminei no outro vídeo e fiz uma revisão geral, só que eu pensei, tem muitos temas mais aprofundados, algumas súmulas, jurisprudências, que eu não trabalhei com vocês, sacou? E aí o que eu fiz nessa aula? Dei uma estudada nos meus materiais que eu tenho, dei uma revisada geral em tudo e vou trazer para vocês aqui uns temas mais aprofundados, sacou? Algo assim que não tá na lei, que não adianta você abrir lá e olhar no código ou na legislação específica que não vai ter. Decisões, entendimentos, então é isso que a gente vai trazer e comentar um pouco sobre cada coisa, dar uma alongada, uma estendida, uma aula mais para explicação mesmo e que vai trazer informações que podem sim ser cobradas no seu concurso de nível médio, mas que geralmente são cobradas nos concursos maiores, mas é aquilo, a gente tem que estar sempre preparado para o pior, porque se vir o melhor, a gente tira a onda, beleza? Então, vamos começar. Galera, vou começar falando com vocês sobre as funções da pena. A pena, ela tem uma tríplice função: retributiva, preventiva e reeducativa. Retributiva é o seguinte, é você pegar e pagar o mal feito com outro mal, entre aspas, entendeu? É você pagar o mal injusto com o mal justo. É você retribuir mesmo, entendeu? Pô, o cara foi lá, roubou, matou, estuprou alguém, tem que ser penalizado por aquilo. Ir pra cadeia, todo mundo sabe que não é brincadeira. Não é bom, ninguém gosta, entendeu? Então, é um mal que você tá causando pra pessoa. Então, uma das funções da pena é sim retributiva, é de pagar o mal que foi feito. Mas é um mal justo, um mal motivado. A outra função dela é a função preventiva. Preventiva por quê? É a função meio de amedrontar, entendeu? Você prevenir que outras pessoas cometam o crime. Porque quando, ninguém quer ir preso. Então se você mostra que aquilo acontece, que o sistema carcerário é duro, que a pessoa vai perder anos da vida dela ali, você cria na pessoa ali um medo para ela pensar duas vezes antes de cometer o crime. E essa é a responsabilidade da função, a função preventiva da pena. Tá prevenindo, entendeu? Esse tom assim, para todo mundo saber que se fizer o crime, algo vai acontecer e que é ruim. Então você previne que a pessoa faça, mesmo que seja num tom de ameaça. Vai acontecer isso com você se você cometer o crime. E a terceira função é a função reeducativa, que aí a gente está indo mais pro lado da ressocialização do preso em si, você colocar ele de volta no convívio da sociedade. Então a pena tem essas três funções. Agora a LEP, a Lei de Execução Penal, ela se aplica a quem? Ela se aplica tanto ao preso condenado, ao preso provisório, aos presos condenados eleitorais e condenados pela justiça militar. Desde que, nesse caso dos eleitorais e o pela justiça militar, eles estejam recolhidos em presídios ou penitenciárias estaduais. Aí, a lei de execução penal vai ser aplicada neles nesse caso, entendeu? Quem que são os presos provisórios? Preso provisório é aquele que está preso preventivamente ou temporariamente, entendeu? A prisão temporária é aquela de 5 dias, pode ser prorrogada uma vez por igual período por mais 5 dias, e quando ela for, o cara tiver cometido algum crime hediondo e tudo, ela vai ser de 30 dias prorrogada uma vez por mais 30 dias. Crimes hediondos ou equiparados. Ela é uma prisão que ela acontece durante a investigação do inquérito policial. O delegado tanto o delegado quanto o promotor pode pegar e pedir ela. É para dar prosseguimento, para continuar as diligências no inquérito policial. A prisão, aí a gente tem também a prisão preventiva. Também pode ser pedida durante o inquérito policial, mas ela também pode ser pedida no processo. A temporária é só durante o inquérito policial. A preventiva pode ser tanto no inquérito policial ou durante o processo. A preventiva, ela não tem um prazo certo, mas com a mudança do pacote anticrime, veio que de 90 em 90 dias ela tem que ser revista. Se ela não for revista, ela vai pegar e vai ter que colocar o cara em liberdade, entendeu? Isso é preso provisório. Ou também, quem que é o preso provisório? Aquele que não esgotou todos os recursos dele. Porque tem várias instâncias, entendeu? Primeira, segunda.
O cara foi condenado em primeira instância, ele vai lá e interpõe um recurso, fez uma apelação. Ele, enquanto não se esgotar, não tiver a resposta da apelação, ele é considerado um preso provisório. Porque preso definitivo é só quem transitou em julgar a sentença, quem não cabe mais recurso contra ela ali. Beleza? Então isso é que é preso provisório. Para vocês já terem em mente, quando falar preso provisório, você já sabe o que é. Deixa eu ver se tem alguma coisa para falar sobre eles. Não, é só isso aí. Agora eu vou falar de uma súmula importante, súmula 639. Não fere o contraditório e o devido processo legal, o devido processo, decisão que, sem ouvida prévia da defesa, determine transferência ou permanência de custodiado em estabelecimento penal federal. Então é o seguinte, o que fala essa súmula? Que mesmo que o cara não precisa de dar o contraditório e ampla defesa em caso de transferência para pedido para penitenciária federal para transferir o cara para lá ou para você manter ele lá, entendeu? Tipo assim, digamos que tem um preso muito perigoso numa penitenciária aqui de Juiz de Fora. E aí, pô, tá com medo do cara fugir, de ter rebelião, tá causando desordem lá, de nego ir lá e tentar resgatar ele, vai transferir ele para presídio federal, entendeu? Mesmo sem ter que dar tempo dele justificar, tentar se defender para não ir nem nada. Não fere esse princípio. Transferência, ou mesmo assim manter o cara lá, entendeu? No presídio federal, o cara já tá tentando ir para outro lugar, manter ele lá também não vai pegar, vai ser possível, tá? Não precisa de dar o contraditório e ampla defesa antes. Ó, outra coisa importante, a gente sabe que o máximo de pena que pode ser cumprido no Brasil é 40 anos agora, antes era 30, e agora foi para 40. Então, pô, digamos que o cara foi condenado a 300 anos de prisão, beleza? Ele só vai ocorrer a comutação da pena. E ele só vai poder pegar e cumprir 40 anos, porque é o limite máximo. Mas, aí vem o pulo do gato. As progressões de regime, livramento condicional, são benefícios que você não precisa ter cumprido a sua pena inteira. Decorrido um certo decurso temporal, vai poder ser concedido para você. E aí, ele não vai poder ter, porque o prazo para ver esses recursos, digamos que, por exemplo, pô, o cara foi por vários homicídios, um monte de coisa, e ele foi condenado a 50 anos de prisão. A 50 não, a 100 anos de prisão. 100 não, vamos por mais, 1000 anos de prisão. A progressão de regime dele, digamos que fosse com 50%, beleza? Mas aí ele só vai poder progredir com 500 anos de prisão, certo? Beleza. Ele só pode cumprir 40. Para ele cumprir até o final da pena, ele vai cumprir só 40. Mas a progressão dele vai ser só com 500. Ou seja, ele não vai progredir de regime, não vai ter livramento condicional. Então, os benefícios, eles vão contar a pena real mesmo, entendeu? A pena combinada. Agora, pro tempo máximo de pena a cumprir, vai ser esses 40 anos. Uso de algemas. É proibido o uso de algemas na mulher enquanto ela está no trabalho de parto, nos preparatórios do trabalho de parto e também quando ela está ainda no estado puerperal. Porque mesmo ela sendo presa, nesses casos, não vai poder usar algema. E tá na lei isso. Porque eu já vi uma questão de prova que veio me perguntando se, apesar de não poder usar, isso é um entendimento, mas que não estava na lei. E isso está na lei sim, artigo 229 do Código Penal. Fala o seguinte, fica proibido o uso de algemas nas presas durante o parto, durante os atos médicos preparatórios para o parto e também durante o puerpério. Aí pode vir na prova falando assim, é proibido o uso de algemas na presa grávida. Falso, entendeu? É só durante o parto, no preparatório do parto ou no puerpério. Puerpério é aquele estado que a mulher fica logo depois do parto, entendeu? Considerado estado puerperal. Vamos dar prosseguimento, Vamos dar prosseguimento, O sistema penitenciário brasileiro, a gente sabe que tá um caos, um colapso. E aí o STF disse o seguinte, que o sistema carcerário ele é considerado estado de coisas inconstitucional. O que é isso? Estado de coisa inconstitucional é que tem tanta coisa errada, tanta violação aos direitos humanos no sistema carcerário brasileiro, que ele pegou e botou meio em caso de calamidade, liberou até o fundo penitenciário e vários outros fundos para poder ter melhoras, para poder pegar e tentar suprir um pouco todos esses danos causados e todos esses desrespeitos contra as normas de direitos humanos. Então,
Com isso, o Poder Judiciário ele tem autonomia para poder impor a realização de obras de emergência para poder melhorar esse sistema carcerário, entendeu? Para poder violar menos os direitos humanos. Porque o que acontece? Os poderes são separados e harmônicos, independentes e harmônicos entre si. Um poder não pode intervir muito no outro, mas em casos extremos vai poder, como nesse caso, por exemplo, entendeu? Existe uma coisa que é cláusula da reserva do possível, porque tipo assim, a gente tem vários direitos, entendeu? Você vai dizer lá que o seu salário mínimo tem que dar para lazer, educação, saúde, vestiário, um monte de coisa, mas a gente sabe que não dá. E o Estado tem que prestar algum serviço pra gente, sacou? Que são os direitos sociais. Saúde, educação. Só que todo mundo sabe que na teoria é muito bonito, mas na prática não é assim. Então o que vem? Vem essa cláusula da reserva do possível, que é uma cláusula que resguarda o Estado dele poder alegar assim, pô, eu não tenho como prestar esse serviço aqui para vocês. Então, e prova que não tem, porque ele fala, pô, mesmo eu querendo, é tudo bonito, isso acontece muito em hospital e tal, eu não vou ter verba. E aí, a pessoa, mesmo tendo aquele direito, ela fica sem poder exercer ele. Só que tem outra coisa para poder não virar bagunça. Senão, a gente sabe, a administração pública ia começar a alegar isso tudo. Ah, não tem como, reserva do possível, sacou? Não tem como prestar o serviço para vocês. Aí veio a garantia do mínimo existencial. O que essa garantia faz? Ela vai de encontro com a reserva do possível. Porque em determinados casos, casos de emergência, saúde, educação, tipo matricular uma criança numa escola, o Estado não pode alegar que não tem como prestar educação. Alguma pessoa morrendo lá precisa de uma vaga no hospital. Então vai ter que dar, entendeu? Isso é o mínimo existencial. Ele vem para combater a reserva do possível. E nesse caso, tem essa decisão de que vai poder ter intervenção o judiciário pode. Então o que vocês têm que ter em mente? Que o Estado, devido a esse estado de coisas, o judiciário, devido a esse estado de coisas constitucional, ele pode obrigar sim a administração pública a realizar obras de emergência nas penitenciárias, entendeu? Para garantir a execução dos direitos humanos, as qualidades mínimas. Teve uma mudança no pacote com o pacote anticrime em relação à execução da pena de multa. Porque agora não é a fazenda pública mais quem fica responsável por isso. Quem é responsável por isso vai ser no juiz da execução mesmo. E quem vai executar vai ser o Ministério Público. Aí caso o Ministério Público não execute essa pena de multa cumulada junto com a pena, a fazenda durante 90 dias, aí sim vai ser avisada a fazenda pública novamente para que possa realizar. Mas agora, em regra, é o Ministério Público que é o responsável por executar. Essa é a mudança que teve, porque antes era direto na Fazenda Pública, agora é o Ministério Público, então vocês ficam ligados nisso aí. Vou falar também sobre um outro detalhezinho sobre o Conselho Penitenciário. A gente sabe que o Conselho Penitenciário, ele presta informações, entendeu? Sobre a concessão do indulto e comutação de pena. Porém, quando o preso, quando for indulto ou comutação de pena por estado de saúde do preso, ele não vai conceder. E ele não concede também em relação ao livramento condicional. É só indulto e comutação de pena. Porque pode vir na sua prova falando assim, o Conselho Penitenciário ele vai pegar e dar um parecer no caso do livramento condicional. Não, é só indulto e comutação de pena. E mesmo assim, se for indulto por causa da saúde do cara, não vai poder, beleza? Vou falar sobre um detalhezinho em relação à Defensoria Pública. Se liga, a Defensoria Pública, ela visita os estabelecimentos penais periodicamente. O juiz e o MP, eles vão visitar mensalmente. Então tem uma grande chance de colocarem esse peguinha. Por quê? Porque a Defensoria Pública, ela visa defender tanto o preso quanto a coletividade, os presos em geral. Então ela está sempre olhando no geral, não só aquele preso específico que ele está representando, o defensor público naquele caso. Então ele vai visitar periodicamente. E o Ministério Público, o juiz, mensalmente. Se liga nisso, porque pode ser um bom pega também. Ó. Vamos lá, próximo. Ó. Naquela parte que fala sobre os direitos do preso, de ter a visita íntima, eu acho que é o artigo qual? Naquela parte dos direitos do preso, que pode ter até suspenso pelo juiz, vai poder ser suspenso o quê? Direito de comunicação com o mundo exterior, as visitas, o tempo que ele tem lá, as cartas, isso tudo pode ser suspenso. Com relação às visitas íntimas, ela pode ser tanto
heteroafetiva como homoafetiva. A gente sabe que teve várias mudanças agora e cada vez mais está tendo uma igualdade, uma isonomia em relação a direitos homossexuais, e essa é uma delas. Se a pessoa tem uma relação lá, uma união estável e tudo, mesmo sendo homoafetiva, vai poder, tá? Não tem problema nenhum não. Só que ele tem que ter essa união estável. Não adianta só falar que, sou namorado do fulano, sou casado do fulano. Não, você tem que ter no mínimo uma união estável. Outra curiosidade também, não tem tanto a ver com a lei de execução penal, mas eu vou falar porque eu já tocou nesse assunto da homoafetiva, é que agora para ocorrer mudança de sexo, não precisa de ter feito cirurgia nem nada. A pessoa indo lá e alegando que ela se vê como mulher, só isso já é o suficiente para ocorrer a mudança de nome. Falei no início, mudança de sexo. Para ocorrer a mudança de nome. Só isso aí já vai ser o suficiente, não vai precisar de mais nada. Porque antes teria que passar por um monte de coisa, um monte de burocracia. Não. Agora é como a pessoa se vê. Para trocar ficou muito mais fácil. E isso aí gera muito conflito. Por causa de questão de banheiro feminino. Então eu posso ir lá e trocar meu nome para Maria e dizer que eu me vejo assim. Entendeu? E teve uma discussão porque o STF considerou o seguinte: olha que problema, que aí essas pessoas que se veem como mulher, mesmo sendo um homem normal, se eu me vejo como mulher e eu quero trocar meu nome, troquei tudo direitinho, eu vou ser considerado pela sociedade mulher. E eu vou ter que cumprir minha pena onde? No presídio feminino. É, isso mesmo. Então um cara igual eu, homem, normal, todas as características de homem, eu vou lá, troco meu nome para Maria, me vejo como mulher, eu vou cumprir a pena na penitenciária feminina. Agora me diz, e as agentes femininas? Elas têm condições físicas e tudo? Elas foram treinadas para isso? Para pegar e lidar com um homem, com uma pessoa que se entende como mulher, mas tem atribuições físicas de homem? Complicado, né? Gente, agora eu vou falar para vocês um pouquinho dos estabelecimentos penais, só para vocês terem uma ideia. A penitenciária, ela é para quem está em reclusão em regime fechado. A colônia agrícola, semiaberto. O semiaberto pode ser reclusão como de detenção ou de prisão simples. Então, penitenciária, só reclusão. Colônia agrícola vai ser o semiaberto. Pode ser tanto para reclusão, detenção ou prisão simples. Fica calmo que eu vou explicar o que é cada um. Detenção, prisão simples e tal. Casa de albergado é o regime aberto e limitação de fim de semana. Centro de observação é onde realiza os exames gerais e criminológicos, entendeu? Para ver a personalidade do preso. É o hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. É para os inimputáveis e semi-imputáveis, os doidinhos, os semi-doidinhos. E a cadeia pública para os presos provisórios. Vamos lá. Quando for pena de reclusão, vai ser regime fechado ou semiaberto. Quando for pena de detenção, semiaberto e aberto. E quando for prisão simples, semiaberto ou aberto. E qual que é a diferença, então, da prisão simples para a de detenção? É o seguinte, porque na detenção é semiaberto ou aberto, mas se ele apronta alguma coisa, ele pode regredir para o fechado. E quando for caso de prisão simples, nunca vai regredir para o fechado, entendeu? Então, detenção semiaberto e aberto, mas pode regredir. Prisão simples, semiaberto e aberto, mas nunca regride. Vamos lá. O regime fechado vai ser para quem está com pena acima de 8 anos. Não é de 8 anos para cima, é acima de 8 anos. Presídio, estabelecimento penal de segurança máxima ou média. O trabalho vai ser diurno e o isolamento noturno. E o trabalho interno ou externo. Mas se for externo, só vai poder ser em obras ou serviços prestados pela administração pública. E aí tem que cumprir alguns requisitos, e um deles é ser 1/6 da pena já ter sido cumprido, e não pode ser o preso provisório, ele não tem esse benefício, tá? O preso provisório não pode trabalhar externamente, ele pode trabalhar internamente. E ele também não está obrigado ao trabalho. O preso normal, ele está obrigado ao trabalho sim. Esse é o regime fechado. Aí a gente tem o regime... antes, o semiaberto. O semiaberto é o quê? Para mais de 4 anos até 8 anos, entendeu? Então é mais de 4 anos até 8 anos. O 4 anos não entra. Ele vai ser em qual? Colônia agrícola, industrial ou similar. Quais são as características? O trabalho lá é comum durante o dia, entendeu? Eles trabalham todos juntos lá durante o dia. E eles podem sair para fazer trabalho externo ou estudo. Eles têm esse benefício de poder sair para trabalhar, entendeu? Esse é o semiaberto. E a gente tem o regime aberto. O aberto é para pena
inferior a 4 anos. Então, se a pena já for de... não, inferior não. Pena até 4 anos. Então, ficou assim, ó, aberto até 4, semiaberto superior a 4 até 8 e fechado acima de 8. Beleza? E aí no regime aberto, ó, ele trabalha e volta, ele vai lá só para dormir. E o regime aberto é para quem tá nessa parada assim, de sair para trabalhar e volta para dormir. E para quem tá em limitação de final de semana. Vai lá, para ver uma palestra, tem que ficar lá no final de semana. Beleza? Vamos lá, ó, vou falar agora a súmula 719, vou ler para vocês. A imposição do regime de cumprimento de pena mais severo que a pena aplicada exige motivação idônea. Súmula 718. A opinião do julgador sobre a gravidade do fato em abstrato não constitui motivação idônea. Isso aqui é o seguinte, ó. O cara tá com uma pena de, sei lá, 7 anos. 7 anos vai ser o quê? Semiaberto. Porque o semiaberto é acima de 4 até 8. 7 anos. Mas pode ser que ele já comece no regime fechado, direto. Por quê? Porque o juiz dando uma motivação idônea vai ser permitido isso. Mas não pode ser ele dizer assim, porque eu considero o crime muito grave. Não, tem que ter uma motivação idônea. Porque na 718 fala isso, ó. Que não pode ser julgado, decretado assim, a motivação não só de ser sobre a gravidade do crime em abstrato. Tem que ter um porquê exato por isso. Então, tem esses casos, entendeu? Que a pessoa tá era para ela ir pro semiaberto, mas ela vai pro fechado, mesmo a pena dela sendo a do semiaberto. Súmula 269, muito importante, ó. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. É porque é o seguinte, ó. No semiaberto é acima de 4 anos e até 8, igual eu já tinha falado para vocês. Só que você não pode ser reincidente. Se o cara for reincidente, não vai pro semiaberto, entendeu? Aí ele vai pro fechado. Só que em caso de ser pena inferior a 4 anos e o cara sendo reincidente, aí vai ser a exceção. Aí ele vai poder ir pro semiaberto, entendeu? Então, em regra, no semiaberto, ó, acima de 4 até 8 e não pode ser reincidente. Mas, se a pena combinada pro cara foi abaixo de 4 anos e ele sendo reincidente, aí vai ser uma exceção. Aí vai poder ir pro semiaberto, beleza? Aí não vai ter erro não, ó. Ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, ó. Ler um pedaço para vocês, ó. Antes, nos crimes hediondos e equiparados, a progressão ela se dava com 2/5 se primário e 3/5 se reincidente. Só que agora a gente teve a mudança e, igual eu falei nas outras aulas, a progressão está se dando por porcentagem. Só que essa progressão ela ainda é válida. Válida para quem? Para quem cometeu os crimes antes dessa mudança que o pacote anticrime trouxe, dessas progressões por percentual, 16, 20, 25, 30, como eu falei nas outras aulas para vocês, entendeu? Então, tipo assim, eu cometi um crime em 2018, hediondo. A minha progressão vai ser com 2/5 da pena. Hediondo eu era reincidente, 3/5 da pena. A partir de 2019, vai ser qual? Eu vou responder... Cometi hediondo, 40%. Reincidente hediondo, 60%. Beleza? Por quê? Porque a lei só retroage para beneficiar o réu. E como foi uma inovação legal que trouxe um prejuízo para ele, porque é pior se evoluir com 60%, entendeu? Aí o que vai acontecer? Vai aplicar nele vai aplicar a mais benéfica, anterior. Se essa nova inovação que tivesse vindo fosse melhor, aí ia aplicar o quê? Ia aplicar ela, porque a lei só retroage para beneficiar o réu. Retroatividade da lei penal benéfica, entendeu? Ficou claro? Então, se o cara cometeu antes dessa mudança legal, 2/5, 3/5 para progressão. Depois vai seguir os percentuais trazidos pelo pacote anticrime. Ó, uma mudança também que teve, ó. Na progressão quando se tratar de mãe responsável por criança ou pessoa com deficiência,
Gente, me perdi. Ah, tá. Ou pessoa com deficiência. Ó, na progressão. Outra mudança trazida, ó. Na progressão da pessoa quando ela for mãe, responsável por criança ou por pessoa com deficiência, a progressão de regime dela vai ser com 1/8, entendeu? Independente se foi crime hediondo ou não. Lógico, ela tem que cumprir mais alguns requisitos. Pode ser reincidente, não pode fazer parte de organização criminosa, entendeu? Aí mesmo sendo crime hediondo, equiparado, vai poder ter essa progressão, tá? Isso aí é foda, porque só fala que o crime não pode ser com violência ou grave ameaça à pessoa e nem que essa violência tenha sido contra o filho ou a pessoa que ela vai ficar responsável. Só que aí no tráfico de droga vai entrar isso direto, entendeu? Vão começar a botar mulher pra caramba, porque o tráfico de droga, apesar de ser equiparado com o hediondo, ele não é um crime de violência ou grave ameaça à pessoa, sacou? Eles deram esse mole aí. Um outro detalhe também, ó, quanto à prisão domiciliar, o Código Penal, ele coloca ela como sendo para o maior de... Deixa eu só conferir. O maior de 70 anos, mas na LEP é maior de 80. Então tem que ficar ligado. Se for de acordo com o Código de Processo Penal, o Código Penal vai ser maior de 80. E se for de acordo com a LEP, maior de 70. Ó, uma outra que essa sempre cai em prova, vocês têm que ficar ligado. Ó. De acordo com o Código Penal, ó, caso recorrente, ó, recorrente em prova direta, ó, o homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade, incompletos, que aí ele vai poder ir para prisão domiciliar, entendeu? Então, se for homem e for filho até 12 anos de idade, incompletos, entendeu? Que aí na prova eles vêm colocando como? Completos. Então tem que pegar e ficar ligado nisso aí. Por que é incompleto? Porque criança, todo mundo acha que é até 12 anos, mas não é. Criança é menor de 12 anos. Então tem que ser homem com filho até... único responsável por filho até que tenha idade, até 12 anos incompletos. Não é completo, se botar até 12 anos também tá errado, tá? Isso aí vem direto em prova, direto. Prisão domiciliar, porque, tipo assim, para domiciliar, igual eu falei, tem alguns requisitos que vão estar dizendo, os requisitos do CP são diferentes da lei de execução penal. Aí, por exemplo, se falar de acordo com o CP é uma coisa, de acordo com a lei de execução penal é outra. Mas o único que está presente nos dois, igual, é quando a mulher foi gestante, entendeu? Nesse caso, vai poder ter domiciliar. Tá tanto no CP, tanto na lei de execução penal. A reincidência em crime culposo não impede o livramento condicional, tá? Porque o livramento condicional, ele, se o cara é reincidente, não vai poder ter, ele não vai poder ter esse benefício. Mas se ele for reincidente em crime culposo, aí não vai ter problema nenhum, não. O pacote anticrime adicionou que o preso não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 meses. Isso aí é o seguinte, ó. O cara, por exemplo, já cumpriu os negócios, tudo, vai sair no livramento condicional. Só que se ele cometer uma falta grave hoje, faltando 6 meses para ele pegar e sair, ele não vai poder mais. Aí vai começar a contar esse prazo de 12 meses a partir dessa falta grave, para ele poder pegar e ter o livramento, entendeu? Então tem que gravar, ó. O preso não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 meses para ele ter o benefício do livramento condicional. Vamos lá, ó. No caso dos hediondos e afim, é 2/3 para a pessoa pegar e não pode ser reincidente específico. Isso aqui está falando, no caso, para o livramento condicional. O livramento condicional é o seguinte, ó. Se você é primário, 1/3. Se você é reincidente, mas em crime normal, até a metade. Se você é primário em crime hediondo, 2/3. Se você é reincidente em crime hediondo específico, outro crime hediondo, não vai pegar e não vai poder. Agora, se você for reincidente em outra coisa, aí não vai ter problema não, entendeu? Por isso que fala reincidente específico. A revogação do livramento será facultativa se o liberado for irrecorrivelmente condenado por crime ou contravenção a pena que não seja privativo de liberdade. O que acontece? Se você for condenado por outro crime ou cometer falta grave, você vai suspender o seu livramento condicional. Só que se esse crime que você foi condenado ou contravenção, ele não for de pena privativa de liberdade, aí vai poder. Por exemplo, você pode ser condenado por outro crime, mas aí você for condenado a uma pena de multa
ou uma pena restritiva de direito, aí você não vai perder não, beleza? Ó, uma outra parada interessante, ó. Quando ocorre a falta disciplinar lá dentro do presídio, da penitenciária, o diretor tem que instaurar o procedimento administrativo. E vai ser tipo igual um processo. Vai ter que dar o contraditório e a ampla defesa pro preso, porque senão ele não vai poder aplicar a falta nele sem dar para ele esse direito de defesa, porque às vezes é muito em prova, vai ser aplicado, é cometida a falta grave, será aplicada a sanção independente contraditória da defesa. Aí a gente fica na dúvida, pô, no processo tem, mas será que lá no procedimento administrativo tem, tá? Nesse caso vai ter que ter. E outra coisa, não consta nesse rol das faltas graves lá, mas se o preso for pego com droga ou com chip de celular dentro da prisão, vai ser considerado falta grave também, tá? Fica ligado nisso aí. Súmula 546, ó, essa é interessante, ó. O reconhecimento de falta grave Súmula 546, ó, essa é interessante, ó. O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento de pena independe do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, é o seguinte, ó. Pô, você cometeu um crime doloso. Mesmo sem ter o trânsito em julgado, você já foi condenado, mas você ainda tem os recursos e tudo que você pode fazer. Mas já vai ser aplicado em você a falta grave. Beleza? Independente de transitar em julgado. Porque se ainda tem recurso, você pode ser inocentado em última instância. Mas mesmo assim, vai ser aplicada a falta grave. Não precisa de você ter transitado em julgado sua sentença. Fica ligado nisso aí também. Ó. Vocês sabem quando que substitui a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito? É uma parada boba, mas muita gente confunde. Ó. É quando a pena privativa de liberdade for até 4 anos. E a pessoa não pode ser reincidente em crime doloso. Aí você vai poder trocar a pena dele, privativa de liberdade, por restritivo de direito. Mas não pode ser reincidente, é crime doloso. Se for culposo, vai poder, tá? Agora eu vou falar sobre a anistia e sobre o indulto. A diferença entre os dois. Porque a gente já sabe que os dois são meio que um perdão que concede ao preso. Só que tem algumas peculiaridades de cada um. Ó, a anistia, ela é concedida por lei. O indulto é um decreto presidencial. Ele é um perdão concedido pelo presidente, entendeu? A anistia é um perdão concedido pelo Estado. O indulto ele pode ser tanto coletivo ou para pessoa particular, entendeu? Para pessoa certa, ou pode ser coletivo também. O Estado não tem que ser provocado para ele realizar um indulto coletivo. Ele pode, por conta dele lá, o Estado não, o presidente ele pode pegar e dar um indulto coletivo por conta dele. Agora o indulto pessoal para a pessoa certa tem que ter uma requisição, entendeu? E aí o preso mesmo pode fazer, alguém da família dele e tudo. Mas o mais importante é você saber que a anistia é um perdão concedido pelo Estado e o indulto é pelo presidente. O indulto pode ser coletivo ou pode ser para uma pessoa determinada. Outra curiosidade, ó, bacana, a diferença entre anistia e indulto. A anistia, ela extingue os efeitos penais e o indulto, ele extingue os efeitos executórios. Qual que é a diferença? Efeitos penais engloba tudo que vem depois da pena, os efeitos cíveis e a reincidência. O indulto, ele é só da execução. Tipo assim, ó, me concedeu o indulto, eu cometi um crime. Se eu cometer outro, eu vou continuar sendo reincidente. E a pessoa contra a qual eu cometi o crime, ela tem direito de me cobrar indenização na área civil. Agora, se foi concedida anistia, que é um perdão feito pelo Estado, por lei, tudo direitinho, você vê que é mais burocrático. A pessoa não vai ter o direito de pegar e querer indenização ou qualquer coisa ali contra, e também o cara vai ser considerado normal, não vai ser considerado mais reincidente, entendeu? Vai ser considerado primário novamente. O recurso que é cabível durante a execução da pena é o agravo em execução. O agravo em execução, o prazo dele é de 5 dias e as razões são de 2 dias. Então é 5 dias para você impetrar o agravo e as razões, entendeu? Você impetrou. Aí o juiz diz que aceita, sei o quê, aí 2 dias depois você tem para impetrar essas razões. Vocês têm que gravar o principal, ó. O recurso cabível durante a execução penal, agravo de execução. É só gravar execução durante a execução da pena, agravo em execução. Beleza?
Mais uma curiosidade, ó. O Estado, ele tem responsabilidade objetiva pelo preso. É isso mesmo, até quando ele suicida. Então, pô, o cara suicidou. Mesmo assim, o Estado vai ser obrigado a indenizar a família dele. Por quê? Porque o preso estava sob a tutela dele. Então, mesmo ele tendo suicidado, tirado a própria vida, seria responsabilidade do Estado proteger ele até dele mesmo, porque ele não estava ali obrigado. Então, quando o Estado pega e se põe nessa posição de tomar tutela para ele, de prender o cara, ele é responsável total por ele. Então, até se o cara tira a vida dele, a responsabilidade é do Estado. Pode quebrar esse nexo causal? Pode, mas aí tem que comprovar culpa, inteiro teor da culpa ser da vítima, caso fortuito ou força maior ou algum fenômeno da natureza. Mas mesmo o cara tendo se matado nesse caso, vai aplicar a teoria do risco administrativo, que é da responsabilidade objetiva. Então tem que ficar ligado. O cara se matou dentro da penitenciária, o Estado responde objetivamente, entendeu? Objetivamente é o quê? É responder independente de culpa ou dolo, entendeu? O Estado não tem como ir lá se justificar, ah, mas eu não tive culpa, entendeu? Que é agir com negligência, imperícia ou imprudência. Mesmo ele comprovando que ele não agiu em nenhum desses casos e nem dolosamente com a intenção, ele vai ter que ressarcir sim, entendeu? Que é considerado uma omissão própria. Porque quando é uma omissão imprópria, o Estado vai responder subjetivamente. Aí, se ele mostrar lá, entendeu? Que ele não agiu nem com dolo, nem com culpa, ele vai ficar isento. Mas nesse caso, não. Esse caso é uma omissão específica, por causa que ele é que era responsável pela tutela do preso ali naquele caso, entendeu? Tem uma outra parada também que é muito... que veio com a inovação do pacote de crime, que é o seguinte, ó. Se a pessoa... o preso, o condenado lá, ele cometer alguma falta grave, ele vai interromper o prazo para ele pegar e progredir de regime. Vem um peguinha muito grande falando assim, se ele cometer falta grave, vai pegar e vai voltar do início para o prazo do livramento condicional ou da comutação de pena? Não interrompe. Então a falta grave, ela não interrompe o prazo para o livramento condicional nem para a comutação de pena. É apenas para progressão. Falta grave só interrompe o prazo para progressão. É tipo assim, ó. Digamos que eu fui condenado a, sei lá, 74 meses de prisão. Aí eu já tinha cumprido um certo tanto lá, o tanto de percentual que eu necessitava para progredir e tudo. Chegou na hora que eu fui pegar e progredir de regime, eu cometi uma falta grave. Eu vou perder esse tempo. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa última aula aí. Foi mais uma parada mais aprofundada, mais alguns bisuzinhos, algumas coisas assim que são inovações, algumas súmulas, jurisprudências. É para vocês, mesmo que não caia exatamente isso na prova, é algo que vocês têm que estar ciente. Porque todo mundo sabe que com o passar do tempo, o concurso público está cada vez mais concorrido e as provas estão vindo cada vez mais difíceis, cobrando cada vez mais dos candidatos. Vide as últimas provas que tiveram aí, PRF, PF, vindo cobrando num nível altíssimo. Então eu espero ter conseguido aí agregar mais um pouco de conhecimento para vocês, um conhecimento mais aprofundado. Obrigado por vocês terem ficado até o final do vídeo aí, espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, galera. Valeu, tamo junto.